Olá, criptoinvestidores. Sou Leonardo Cavalcante, repórter do Crypto Times. Eu estou hoje aqui com o Matheus Cavalcante, analista da Atom SA, na parte de criptoativos, e a gente vai conversar um pouco aqui para analisar sobre perspectiva do mercado, né? Se a gente realmente está num movimento de recuperação depois dessa notícia que a gente teve do CPI, e a gente vê o preço de tela sendo puxado bastante para cima nesses últimos dias, né? Então a gente vai buscar entender um pouco isso aqui com o Matheus. Tudo bem, Matheus? Eu queria entender, primeiro eu queria saber o que que você acha, se é um apetite ao risco realmente voltando ou um movimento mais especulativo em torno de boas notícias. Você acha que realmente a gente está em recuperação ou é muito mais uma euforia momentânea? Show de bola, Léo. Vamos lá. Primeiramente, tudo certo, galera? Vamos falar um pouquinho aí sobre essa parte macro e como que reflete dentro aí do mercado todas essas notícias que estão acontecendo. Para curto prazo, Léo, a gente tem, sim, com certeza, um apetite ao risco mais elevado, um positivismo, mas eu acho que o maior fato é a gente começar a pensar para o médio e longo prazo. No médio e longo prazo, a gente tem vários fatores ainda em jogo, né? A gente tem a guerra da Ucrânia com a Rússia que ainda está rolando, a gente tem agora começando a esquentar mais ainda os ânimos ali em Taiwan e China também, o que pode causar ainda muito impacto ao longo desses meses aí, talvez anos, dependendo de como que escala essa situação toda. Mas com certeza, o CPI vindo estável, a gente tem aí já um Fed com talvez uma chance de subir menos as taxas de juros, então diminui o medo que a galera tava, então acaba tirando a galera ali da renda fixa e indo todo mundo para um lado mais arriscado, de mais renda variável, tanto para o lado de ações, derivativos e para o mercado de criptomoedas principalmente. E aí, para dentro do mercado de cripto, a gente hoje já está começando a ver esse movimento saindo das mínimas que estavam ali sendo feitas, mas para mim, Matheus, a gente ainda está em uma região de mínima, beleza? Eu faço, depois eu mostro para vocês os cálculos de desvio padrão do Bitcoin para a gente interpretar isso. E eu tenho aqui para mim que para a gente realmente falar que está saindo da região de mínima, ele passando dos 28 mil. Então, quando ele subir acima desses 28 mil, para mim a gente já começa a ter um movimento de tendência altista novamente, saindo sim dessa região de fundo que ele se encontra agora, indo possivelmente para um topo. Muita gente fala, Matheus, você acha que Bitcoin bate 100 mil no final do ano? Gente, esquece isso agora, a gente está ainda passando por um período com muita coisa, tem muita água para rolar, então se você ouve o cara falando isso, vai bater 100 mil, esquece, não tem como a pessoa prever um movimento desse. Vocês vendo as notícias, as guerras, tudo que está acontecendo, já dá para ter uma noção que a gente está à mercê de todas essas situações, de variação das commodities, das ações no geral. O Bitcoin ele é muito pareado com o S&P, então não só o S&P, se a gente olhar algumas notícias de calendário econômico, como o payroll, que teve agora também sexta-feira passada, refletiu muito o movimento na hora no Bitcoin, eu estava operando nesse momento, o IPC reflete muito também, taxas de juros, todos esses tipos de notícias macro refletem muito no Bitcoin. Então a gente tem que ficar atento a isso. O mercado lá fora, estando muito arisco, com muita movimentação, com certeza o de cripto vai ficar também. Não significa que o mercado de cripto vá subir apenas por estar em crise. Tem muita gente que fala, mas a cripto não pode ser, a cripto não, o Bitcoin ele não pode ser visto como ouro digital. Beleza, ele está no início desse processo. Eu acho que, e aí a minha opinião pessoal, falta muito ainda. O ouro a gente está trabalhando aí com um ativo que já tem mais de 13 trilhões de dólares visto em todos os países como reserva de valor, tudo mais. Bitcoin tem 490 e poucos mil, não sei quanto está agora, bilhões, 490 e poucos bilhões, a gente tem que olhar aqui no Missary para poder ter certinho. Mas, ou seja, falta muito para a gente começar realmente a ter uma competitividade e ver ali, não, o Bitcoin realmente é um ativo de reserva de valor. Ele está no processo. Então, não significa que vai entrar uma crise, que a gente vai ter esse aumento do Bitcoin também. Hoje, ele está muito mais pareado com o S&P do que tudo mais. Se a gente vê as notícias refletindo lá fora, a gente vê essas notícias refletindo também dentro do Bitcoin. Sim, então, até achei interessante você comentar sobre essa paridade do Bitcoin com o S&P, né? Porque, claro, a gente é uma paridade que é demonstrada na cotação, né? A gente vê muito os dois caminhando juntos, mas recentemente eu vi né? Eu vi no gráfico que os dois, na verdade, bateram a mínima de correlação, né? Por mais que ainda esteja bastante correlacionado, os dois estão caminhando para essa descorrelação. Você acredita que esse ano ainda a gente vai ver algum tipo de descolamento repentino ou algo que possa causar um movimento Eu desse? acho, Léo, que principalmente esse ano isso não acontece.
por conta dessas movimentações com guerra, com tudo que está acontecendo, vindo aí de um Covid. Eu acho que ainda é muito cedo para a gente falar isso. Eles perderia essa correlação quando ele começasse a tomar mais força como reserva de valor. Isso é na minha opinião, o Bitcoin. Aí sim a gente teria um ativo diferenciado. Hoje eu acho que ele está muito mais para um ativo de apetite ao risco do que de reserva de valor. Então, eu acho que tem uma diferença nesses dois tipos de trabalho. Então, ele tende a seguir mais ainda o S&P, levando em conta o apetite ao risco dos investidores de modo geral. Isso é a minha opinião pessoal. Sim. E então, assim, você acredita que, em modo geral, a gente tá, realmente em um movimento de recuperação? Porque ontem, hoje, aliás, né, a BlackRock anunciou, por exemplo, o fundo privado, né, para instituição, enfim, institucionais, e não é mercado a futuros, né, é exposição, pelo menos, a mercado spot de Bitcoin. Então isso, né, o analista, muita gente especialista no mercado diz que atrairia muito, institucional e, assim, muito capital para esse mercado. Você acha que realmente teve a parceria, né, isso foi fruto da parceria da BlackRock com a Coinbase, né, anunciada semana passada. Então, assim, a gente vê muito do mercado tradicional se unindo ao mercado cripto. Você acha que isso tem a ver com essa tendência de recuperação ou a gente, enfim, pode, esperar que isso não influencie tanto? Não só com a tendência de recuperação, Léo, mas também entrando um pouquinho na parte de regulamentação, eu acho que a gente está caminhando para ter uma regulamentação legal também a nível mundial. Nada em excesso, mas essa regulamentação traz uma segurança maior para o investidor. Eu aqui também, como professor e empresário, tenho um contato com muitas empresas hoje que sempre perguntam para mim, Matheus, qual que é o risco de eu anexar a minha empresa a um projeto que envolve criptomoedas? Então ainda tem essa falha. Eu acho que quando vier essa regulamentação, cada vez mais a gente vai ter instituições do mercado tradicional se alinhando ao mercado de criptoativos, consequentemente levando um crescimento. A gente está nesse momento que já está acontecendo isso, por isso a gente já vê hoje inúmeros bancos brasileiros, inúmeras outras instituições, tanto aqui quanto lá fora, se unindo ao mercado de cripto, mas ainda falta muito para chegar lá na frente. A gente está engatinhando ainda. E agora fazendo uma ponte, né, para a parte da mais técnica, hã, Uhum. você pode até depois comentar um pouco, né, numa perspectiva mais de macro, mais fundamental, e depois a gente vai para o gráfico. Mas você acredita que, essa resistência dos 28.000 que você comentou, pode ser vista sendo quebrada num curto prazo ou pelo menos num médio prazo? Então, Léo, aí já é um pouco mais difícil de falar, né? É aquela velha história. Se eu soubesse, eu estava comprado até as tampas. Mas eu acho que por volta aí de uns 2 meses a gente pode pensar nesse movimento até os 28.000 com uma certa segurança, esses 2 meses, para não ser muito otimista nem muito pessimista. Acho que seria um prazo legal para a gente colocar. Desde o dia 16, só confirmar aqui, 16, 17, foi dia 18. Desde o dia 18 que a gente teve a mínima ali nos 17.593, até hoje ele já está fazendo esse movimento de alta para a gente. Como eu tinha falado, eu trabalho com cálculo de precificação, desvio padrão do Bitcoin. Dentro desses cálculos, a gente aborda toda a variação do range do Bitcoin. Então, a gente identifica os padrões de movimento que ele tem. Para a galera que é mais leiga e não sabe o que é isso, a gente calcula exatamente as oscilações que o Bitcoin faz, interpreta os ranges de movimentação dele para poder calcular os pontos de desvio padrão também. Então, baseado nesses cálculos, a gente tem regiões de mínimas e regiões de máximas. Para baixo da região de 28.000, entraria vários pontos de suporte e resistências de mínimas, e para cima da região dos 28.000, entraria esses pontos de máximo. Consequentemente, hoje a gente ainda está numa região de mínimo. Então, eu virar e falar, galera, eu acho que está realmente tomando uma tendência de alta e vai estourar, para mim ainda é muito cedo, tá? Eu acho que a gente só poderia pensar nisso, como eu falei, rompendo ali os 28.000, onde a gente tem, pelos cálculos aqui, mais segurança em falar, não, realmente agora ele está trabalhando nas regiões de máxima, mesmo que seja ainda baixo perto da máxima histórica dele, mas já está subindo e agora sim, dentro das médias, ele está num padrão correto de alta. Ainda, para mim, ele está startando esse movimento. Não significa que a gente atingiu o fundo e que não caia. Eu acho que tem muito ainda para rolar, como eu disse, sobre as guerras, sobre o macro lá fora, para poder falar, não, a gente bateu a mínima, não vai cair mais. Pode ser que caia. Eu tenho uma linha também muito forte ali na região de 14, 13.000. Pode ser que chegue lá, se vier a acontecer alguma catástrofe, algo muito mais legal. Então você acha que a gente tem um fundo nos 13.000, talvez? A gente Eu existe a possibilidade. Existe, com Tá. certeza existe. E vai ditar isso para a gente vai ser o mercado macro e as próximas notícias, próximos movimentos que acontecerem no mercado.